Dr. Paulo Rabelo de Castro. Dr. Paulo Rabelo é formado em Economia e Direito, respectivamente pelas Universidades Federal e Estadual do Rio de Janeiro. É doutor em Economia pela Universidade de Chicago, diretor-presidente da SR Rating, primeira empresa brasileira de classificação de riscos de crédito. É fundador da RC Consultores e Macro Consulting, preside o Conselho de Planejamento Estratégico da FEComércio São Paulo e é membro do Conselho de Administração de destacados grupos nacionais. É colunista da revista Época e comentarista da rádio Jovem Pan. Dr. Paulo, agora o senhor está com a palavra. Bom, mesmo para um palestrante razoavelmente experimentado, creio que compartilharia a percepção que Jorge Gerdau deve ter tido de estar aqui nesse pódio. Eu até o teria evitado, Jorge, porque ficaríamos mais bem defendidos na nossa cadeirinha. Estar aqui em pé, na frente de vocês e da vossa expectativa, e essa expectativa é do tamanho das montanhas de Minas Gerais, é realmente uma responsabilidade extraordinária. E, portanto, não agradeço a Silvia Araújo pela duvidosa honra de estar compartilhando com o Jorge Gerdau nesse momento de tensão. E nem muito menos ao Paulo Webel, ao Felipe Quintana, ao Daniel que me apresentou, e muito menos ao Salim Matar que me inventou essa condição. Entretanto, devemos, como disse o Jorge, enfrentar com coragem os desafios. O desafio do IEE no capítulo Belo Horizonte é exatamente esse, o de estabelecer aqui, bem alto, como disse o governador Anastasia, na terra da liberdade, a bandeira da liberdade. O fundamento da liberdade é, antes de mais nada, o direito ao contraditório. E nisso homenageio o meu mestre Ives Gandra por essa frase com a qual a minha ciência jurídica já termina. Esse direito ao contraditório, que é exatamente o exercício da profissão do advogado, e do qual ele, como presidente e fundador da Academia Internacional de Direito e Economia, da qual faço parte com muita honra, e tive a oportunidade, no desvario dele, de presidir durante um par de anos, eu diria que este contraditório é exatamente o exercício que começou aqui quando o governador fez um reparo ao nosso presidente Felipe Quintana do IEE. Isso foi muito bom, muito sadio. E, obviamente, corre o risco o governador ir na absência de levar um contraditório, que é o que eu pretendo fazer um pouco mais adiante. Antes, porém, é preciso fazer o contraditório a este mesmo imenso conclave, que sei que está sendo ainda televisionado lá para outros tantos que não tiveram direito à entrada, até por motivo de segurança. E isso é extraordinário, porque o que nós mais precisamos no Brasil é debater. E o tema que nos foi dado, Jorge, da liberdade e da prosperidade, tem uma pegadinha, tem uma armadilha. Porque, a meu ver, e nisso faço menção a vários economistas e economistas filósofos que nos acompanharão ao longo da tarde de hoje, e a quem eu prestigio com este comentário, eu diria que a pegadinha dos coordenadores desse debate é que a liberdade é um conceito essencialmente individual, enquanto a prosperidade é um conceito de natureza coletiva, embora a gente possa cumprimentar vários prósperos empresários aqui presentes, motivo pelo qual temos financiamento para continuar. Isso é muito importante também na vida dos homens.
A prosperidade individual não é um conceito tão importante, porque é inclusive mais fugidio, não é? Sabemos que nós temos, entre as várias verdades, 3 grandes verdades na vida, né? Uma é a morte, a outra é o imposto e a outra é a perda do controle acionário. Portanto, a propriedade individual é essencialmente fugidia. A prosperidade individual, mas, e às vezes até a propriedade no meu ato falho. Mas a liberdade não, ela se calcula essencialmente porque ela é detida por cada indivíduo. Quando os federalistas americanos disseram nós somos uma nação de homens livres, homens e mulheres livres, eles se referiam a cada homem e a cada mulher. Não existe a liberdade coletiva, já é a essência e o final do processo. E por vezes vem, inclusive, e aí já vai um primeiro contraditório para vocês, em razão da prosperidade. Em razão da prosperidade, há tanta prosperidade que até se atinge a liberdade. As liberdades, o fim delas. Mas na prisão também há liberdade, pela abstração da servidão. Quando Jorge lembra que muitos morreram pela liberdade, às vezes morreram presos numa trincheira, mas se liberaram. Portanto, a liberdade como um conceito individual, ela é mais poderosa do que a própria prosperidade. E aqui nós estamos nos referindo frequentemente àquilo que Eugênio Goudin, um grande liberal, dizia ser a sua única e traiçoeira amante. Ele dizia, eu só tive uma amante na vida, talvez mentira, mas ela foi o Brasil e ela sempre me traiu. Né? Era a frase que ele costumava brincar nos jantares. Eu tive o privilégio ainda de, aos 90 e tantos anos de idade, conversar com aquele gigante do liberalismo brasileiro. E, portanto, nós somos todos atraiçoados pelo Brasil e estamos aqui discutindo essa dúplice situação. As vantagens da liberdade individual e a ideia da prosperidade como um coletivo, aquilo que angustia o Jorge, que é entregar para si mesmo e para os seus outros brasileiros um pouco mais de prosperidade. Se é isso que nós estamos procurando, Jorge, eu diria suprimir o gráfico. Todo economista traz um gráfico, mas hoje não, eu não vou mostrar gráfico. Né? Mas vocês imaginem o crescimento secular do Brasil desde 1910, que é esse gráfico, e vão percorrendo uma linha ascendente contínua, embora com oscilações, na época dos anos 30, sempre acima de 4% na média, e atingindo uma média secular da ordem de 5% de crescimento ao ano, e lá pelos anos 60, né, com a revolução que hoje é chamada, está mais na moda de ditadura, né, e que era um movimento até razoavelmente popular, e depois realmente se transformou num regime fechado e ditatorial. Durante esse período atingimos uma taxa decenal de crescimento da ordem de 10% ao ano. Chegamos a tocar nessa média que, repito, por ser uma média de 10 anos, não é 10% de crescimento uma única vez num dia, mas sim um crescimento realmente sustentado e que termina justamente ali por 1975, 77, quando essa taxa começa a descender de forma abrupta. E a partir do início dos anos 80, mais precisamente, nesse quarto de século, apenas para dar um número, entre 1981 e 2005, apenas para fechar o quarto século, a nossa taxa, vou dar uma paradinha para vocês pensarem qual foi. Fizeram a aposta? 2,5. Acertaste por pouco, ou melhor, erraste por pouco. É menos do que isso, e você contracionou bem, Jorge, que é 2,2. Eu mesmo, quando mandei fazer a conta pelos meus assistentes, tinha exatamente essa noção de um 2,5, etc. e tal, mas não chega nem a isso. É realmente, em parte porque pela escolha de 1981 como o primeiro ano, então já começas com o negativo, que foi um ano terrível. E, portanto, vocês vejam que a perda da prosperidade é algo extraordinariamente possível. Achamos que hoje o Brasil está virado para o sucesso, está mesmo,
a prosperidade é fugidia, né? E para aumentar o contraditório, e essa é para o Paulo, que eu disse que ia fazer um contraditório para ele e para todos os maravilhosos debatedores do grupo do IEE, 20 e tantos anos debatendo e espalhando esse debate rico, inteligente, pelo Brasil afora. E é importante ver o contraditório. E o gráfico mostraria o seguinte: em termos de liberdade política, a prosperidade não tem nada a ver com mais ou menos democracia. Inclusive, esse período em que atingimos a 10% ao ano de crescimento decenal, estávamos no cúmulo do autoritarismo político. O que até introduziria a ideia de para que a liberdade, principalmente a liberdade política. E mais, a maior parte desse tempo seguinte, de 1981 até 2005, em que tivemos lá embaixo em termos de crescimento, foi um período de distensão rumo à democracia e depois de efetiva democratização do país. Durmam com um barulho desse. Portanto, de certa forma, no plano público, no plano coletivo, liberdade não tem nada a ver com prosperidade. Pode acontecer a prosperidade sem liberdade e pode acontecer também a liberdade, inclusive na prisão, como eu disse, sem nenhuma prosperidade, longe disso. Curioso. Acho que Jorge depois vai debater sobre isso. A ideia é essa mesma. Mas vamos resolver também um pouco as contradições aparentes. Na realidade, eu estou envolvendo vocês num sofisma. E sofismar também é bom. A liberdade tem muito a ver com a prosperidade. E se eu tivesse mostrado o gráfico, certamente esse contraditório ficaria mais aparente, porque vocês iriam observar os períodos de liberdade, como eu coloquei, autoritarismo, e realmente nenhuma função. A China mostra isso. Muito pouca liberdade, extrema prosperidade. É um modelo para ser imitado? O Brasil deve seguir o modelo, partido único? Não. E a resposta a esse sofisma é: a falta de liberdade pode até fazer a aceleração da prosperidade por algum tempo, por alguns engenheiros, que a gente tem a sorte de botar no poder. Nunca os economistas, pelo amor de Deus. Aliás, digo que sempre que olho esse gráfico que eu mostrei para vocês, onipotentemente eu penso que tem a ver comigo. Porque como comecei, voltando de Chicago, em 1975, e ainda estou associado à mediocridade que reina no país, tenho certeza que a solução para os problemas brasileiros é a minha aposentadoria. Por falar em aposentadoria, eu gostaria de lembrar que não só eu estava sofismando quando disse que havia prosperidade no período militar, havia prosperidade sim, mas ela não era consolidada em instituições, como disse Jorge muito bem, excelentemente, e nada a acrescentar ao que disse. As instituições, até que frágeis não eram, mas elas estavam montadas em cima da ausência do contraditório. E é essencial para uma nação a capacidade de latir, berrar, urrar e às vezes até falar.